Presidente Prudente começa a partir de domingo. Entram em circulação 25 linhas locais e também 6 linhas expressas. A gente vai então para a Praça Central em Presidente Prudente com a Laís Araújo, porque a gente quer saber como é que vai funcionar então. A Laís está no ponto? Agora sim, a Laís está aqui com a gente. Inclusive, Laís, a gente observa que tem alguns fiscais, inclusive, orientando a população sobre essas linhas, né? Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Luci, excelente tarde para você, para quem nos acompanha aqui no Boa Tarde Paulista. Exatamente, né? Como você disse, essa terceira fase da nova implantação aí do novo sistema, ela acontece no domingo, né? A terceira e última fase inclui aí algumas mudanças. Mas para entender melhor sobre quais são essas mudanças, a gente vai conversar agora com o Adriner Sanfelice, ele que é engenheiro da CEMOBIL. Adriner, explica pra gente, né, as principais mudanças aí que essa terceira fase traz para a cidade. Primeiramente, boa tarde pessoal de casa. A gente vai ter algumas mudanças para completar o que já foi implantado. Na segunda fase, segunda etapa, algumas linhas sofreram modificações, 7 deixaram de funcionar e entraram para funcionamento 11. Agora as demais vão deixar de funcionar, né? As outras que já estavam, as antigas linhas. E a gente vai ter novas 25 linhas locais e mais 6 linhas expressas para completar a cobertura por toda a cidade, tá? Chegando à totalidade de 36 linhas locais e 14 linhas expressas, né? A nossa cidade vai ficar com 50 linhas, que antes tinha 38, tá? Aumentando muito o tanto que os ônibus vão andar na cidade, a frequência nos bairros, para melhorar a cobertura para todos os moradores. E haverá também implantação das linhas escolar e também da linha saúde, né? Explica pra gente como que essas linhas vão funcionar. A gente já tem a linha da saúde hoje, que é a linha 139, a gente transformou ela em uma linha expressa. Ela vai continuar existindo, porém a gente otimizou ela para parar nos pontos de estações, terminais e pontos de saúde com uma viagem um pouquinho mais rápida, durando cerca de 1h10, tá? Essa vai ser a nossa linha da saúde. E as linhas escolares, são especial escola. Especial escola, nós teremos especial escola em alguns bairros, né? A gente tem um para o Imperial, Santo Expedito, teremos também para o João Domingos, Brasil Novo, o pessoal da Zona Norte. Hoje já tem o especial escola S01 e teremos o especial escola S02 e S03. Zona Norte, Montalvão e Zona Norte Rodoviária, para dar uma atenção especial para o estudante dessas regiões. O Adriner, vale ressaltar, né, que os pontos, como a gente mostrou aqui, os terminais estão identificados, a pessoa consegue saber em qual terminal ela está e consegue saber também quais ônibus ela consegue pegar em determinado terminal. Perfeitamente. Aqui na 9 de julho a gente está agora, né, no terminal da 9 de julho, a gente tem aqui em cada ponto, em cada lado da praça, a identificação de quais linhas param em cada ponto, para que o usuário se identifique melhor onde ele precisa ficar esperando. Tá? Isso também vai ter nos terminais, sul, norte, leste, oeste, e em algumas estações também. Tá? Aí se o usuário tiver dificuldade de identificar a placa ou quiser saber o tempo exato, ele pode entrar no aplicativo da Soul, no site da Soul, que está atualizado. Tá? Lá ele consegue ver em tempo real o tempo que o ônibus demora para chegar ali, ou pelo próprio Google Maps. O Google Maps ele vai passar pela atualização ainda, já não está dentro do nosso alcance, é o próprio Google que atualiza, ele não atualizou ainda, mas os aplicativos da Soul e o site já está atualizado com a rota das linhas e os horários, a frequência de cada ônibus e qual horário passa em cada ponto. Tá certo, então, Adriner, obrigada pelas informações. Tá aí, Luci. Lembrando que no aplicativo da Soul, no site da Prefeitura, o pessoal consegue ter acesso aí a essas linhas detalhadas em caso de dúvidas. E que tem também pessoas nos pontos, né, para dar aí as orientações necessárias. Volto com você. Lembrando que toda mudança, né, gera aí um certo desconforto, mas a gente espera, então, que realmente possa se adequar. Até porque o sistema não é nada fácil de entender. Bom dia para você que nos acompanha do Centro-Oeste e também do Oeste Paulista. Olha, a Prefeitura confirmou que os novos itinerários, eles já podem ser consultados no site da empresa responsável pelo serviço, que é a Soul Prudente. E também, gente, nos outros canais de comunicação da empresa, a exemplo do aplicativo. Só o que a gente sabe também é que muita gente tem dificuldades com a tecnologia. Muitas delas nem têm acesso à tecnologia. E aí, na próxima semana, o passageiro vai ter, portanto, apenas as linhas expressas e
e as linhas locais. A Ana Cláudia Palácio está lá no Terminal Central, em frente à Catedral São Sebastião, e vai explicar tudo isso melhor para a gente agora, né, Ana? Tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia para você. Está sendo feito algum reforço nos pontos de ônibus para orientar esses passageiros que não têm acesso a essas tecnologias? Oi, Emerson, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Está sim feito esse reforço, né? A CEMOB está instalando algumas placas nos terminais e também nas estações que sinalizam os ônibus que vão passar por eles. Aqui no Terminal 9 de Julho, por exemplo, a placa já está aqui, sinalizando que é o embarque e todas essas linhas disponíveis. Mas o usuário ainda vai ter que contar com a ajuda da tecnologia, porque para entender os horários e o trajeto, ele vai ter que jogar esses nomes e números no aplicativo do transporte para saber certinho qual ônibus ele vai ter que embarcar. A última etapa vai começar então no domingo. Novos ônibus vão passar a circular e vai atender novas regiões da cidade. Essas plaquinhas também devem ser instaladas nos pontos de ônibus, além dos terminais e estações. Por isso eu chamo aqui para a nossa conversa o secretário de Mobilidade Urbana, Adalto Bibiano Júnior. Secretário, vamos falar então, essa última fase, ela vai abranger quais regiões da cidade? O que ela contempla? Muito boa tarde. Boa tarde. Agora no dia 29 de março, no domingo, se dá a última etapa do novo sistema de transporte urbano, onde a gente vai estar incorporando 25 linhas que vai abranger as regiões sul, sudeste, sudoeste, né, a região norte, ou seja, os demais bairros da cidade. Secretário, eu conversei com algumas pessoas durante essa semana e a principal queixa delas ainda é em relação ao horário. Pessoas que têm que chegar, às vezes, 1h30 no trabalho ou na universidade e elas estão preocupadas com isso. Ainda pode ser feitos ajustes ou isso não vai continuar exatamente do jeito que está? Os ajustes estão sendo feitos a todo momento. Assim que a demanda chega, nós analisamos e já mudamos no sistema operacional. Como é um sistema que ele está mudando, né, e só vai se efetivar no dia 29, então por isso que às vezes tem ainda alguma demora. Mas com o sistema todo implantado, aí sim vai ser, a gente vai ter um ganho de até 40% no tempo que essa pessoa fica dentro do transporte urbano. Além das placas de sinalização, o pessoal que dá essas informações, a equipe da CEMOB ainda também está nos locais para tirar dúvidas dos usuários. Isso deve permanecer ainda por um tempo? Sim, com certeza, tá? Em cada terminal, em cada estação, nós temos um pessoal que está totalmente identificado, com colete amarelo, dizendo, posso te ajudar. E aí, naquele momento, qualquer um que tiver dúvida será sanado por ele. Perfeito, secretária, agradeço a sua participação aqui conosco. Então, o fato é que no domingo já começam a circular essas 25 linhas. Tem as placas que sinalizam, mas a ideia é que os usuários baixem o aplicativo para poder consultar também o trajeto. Quem tem dificuldade vai ter de pedir ajuda para esse pessoal que ainda está nos pontos de ônibus, pelo menos por enquanto. Volto com você, Emerson. Importante a permanência deles mesmo em todos os pontos, em todos os terminais. E lembrar, né, domingo, gente, o fluxo de passageiros, ele é relativamente menor em relação aos dias de semana. Então, os reflexos dessa mudança definitiva, a gente vai sentir mesmo na próxima segunda-feira e por isso a gente vai continuando informando sobre essas mudanças, alterações aqui no transporte coletivo. Obrigado, Ana, pelas suas informações.